2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1, quem achou, diga amém. Diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Amém? Na tela, pode colocar o verso 7, nós vamos repetir junto, o verso 7. 1, 2, 3. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Oremos. Senhor, obrigado por termos o privilégio e a oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Fala com cada um de nós, Senhor, porque queremos e precisamos ouvir a Sua voz. Amém e amém. Pode se assentar. Enquanto você assenta, pergunta para o irmão que está do seu lado a seguinte pergunta: o que é a vida cristã para você? Nosso pastor presidente está nas suas viagens pela convenção e ele tinha alguns compromissos com os encerramentos regionais, e nem sei se hoje ele conseguia pegar um voo para Sorocaba para pregar lá, não sei. Mas quando ele falou, olha, não estarei na ceia, então você ministra, eu me lembrei de algo que o Espírito Santo falou ao meu coração quando eu estava nessa última viagem, que eu tive a oportunidade de ir a Israel, e estava conduzindo um grupo dos nossos irmãos aqui do Garcia, e foi muito bom, uma bênção. E o momento que eu estava lá, um dos momentos que eu estava lá, a gente começa a observar uma grande diferença da nossa realidade dos dias que vivemos aqui em Blumenau, que é uma presença muito intensa de armas. Para onde você olha, enquanto você está no Oriente Médio, você o tempo todo vê arma. Desde a chegada no Egito, aonde lá o próprio governo sempre designa um dos soldados para andar no ônibus com todos os turistas que entram naquele país, e você já vê na cintura dele pistola, você vê escondido debaixo do terno dele metralhadora, sempre você vê as pessoas armadas. Quando você está no Egito, ainda na Península do Sinai, a cada 20 quilômetros, você é parado por blitz, e você olha ao redor, você vê muito armamento, você vê tanques blindados, você vê um cenário bélico o tempo todo. Quando você entra em Israel, e nós fizemos aquela entrada pelo Sinai, pela Península do Sinai, entramos pelo sul de Israel, e em Israel também é normal você ver pessoas com as suas armas. O curioso, muitas vezes, você vê mulheres, uma mulher empurrando, por exemplo, um carrinho de bebê com uma metralhadora nas suas costas. Um cenário que, para a nossa realidade, não estamos acostumados, choca.
mas a gente entende, né? Lá em Israel, as mulheres também servem obrigatoriamente o exército, os homens 3 anos, as mulheres 2 anos, e a gente sabe que muitos dos cidadãos israelenses, quando saem do seu período de servir o exército, eles continuam com o direito de porte de arma. Por quê? Israel está cercado de inimigos. Ao sul você vê Egito, ao leste você vê a Jordânia, em cima você tem Síria e Líbano, e no meio você tem palestinos. Então, todo cidadão israelense, ele é considerado um soldado. E por isso a gente vê essa frequência dessas armas. E quando eu estava presenciando esse cenário, fazendo uma ponte aqui com o Brasil, porque algumas pessoas, né, ligaram, pastor Lediel, está tudo bem aí? Nós estamos recebendo notícia que Israel está debaixo de bombardeio, parece que a faixa de Gaza está mandando bomba, sim, estava mesmo acontecendo, mas a gente não percebe. Né? A faixa de Gaza é um ambiente conflitoso, nós sabemos disso, e a cada 100 mísseis que os palestinos mandam para Israel, praticamente todos, 99,9% quase por cento deles, enquanto estão no ar ainda, Israel, né, ele tem o maior bloqueio aéreo, já vem um míssil de Israel e explode aquele míssil no ar. Então, praticamente nada entra no território israelense, que tem um dos maiores poderes bélicos do mundo daquele tamanhinho. Eu falei para a pessoa, fica tranquilo, aqui está tudo bem. E presenciando esse cenário, eu me lembrei dessa fala do apóstolo Paulo e de tantas outras passagens que ele vai falar justamente isso, sobre a vida cristã, ela é um combate. Nós estamos em guerra, nós estamos num conflito e nós precisamos entender a realidade disso. Nós estamos falando do apóstolo Paulo e estamos diante da última carta que ele escreveu. Quando você abre segunda carta a Timóteo, você está diante das últimas palavras de Paulo. Ele mesmo, num dos versículos que lemos, ele diz, olha, está chegando o meu fim, está chegando o meu tempo. E a gente, olhando essa carta, consegue enxergar muitas preciosidades, não apenas para o jovem Timóteo, que daria sequência a muitas coisas que Paulo implantou e fez, mas a cada um de nós como cristão e como igreja. Estamos falando de Paulo, nada menos, nada mais que um dos maiores líderes que o cristianismo já viu, um dos maiores teólogos e filósofos que já pisou nesta terra. Estamos falando daquele que era perseguidor radical e intenso da igreja cristã, matou muitas pessoas, foi aos seus pés que foi lançada a capa de Estevão, o primeiro dos mártires, mas estamos falando daquele que também, ao caminho de Damasco, teve um encontro com Cristo ressurreto e, a partir daquele momento, se entregou totalmente e entrou nesse combate, o que ele diz ser um bom combate. Não sei se está na tela ainda, poderia colocar de novo o verso 7, e nós vamos meditar novamente no verso 7. Queria que você, mais uma vez, repetisse comigo, no 3, o verso 7. 1, 2, 3. Você já memorizou esse texto, e por certo você já repetiu ele muitas vezes. Eu gostaria de falar apenas a primeira parte. Não vou falar muito, eu acabei a carreira e guardei a fé, mas combati o bom combate. Duas verdades estão implícitas nesse texto. Primeiro, ele deixa bem claro que é algo bom, mas é combate. Você pode repetir comigo, é bom, mas é combate? 1, 2, 3, é bom, mas é combate. A primeira pergunta que eu pedi para você fazer para quem estava do seu lado é justamente isso. O que é a vida cristã para você? Como você enxerga a vida cristã? Você consegue enxergar a vida cristã como um combate? Você consegue enxergar a vida cristã como uma guerra? Nós vivemos em tempo onde muitas pessoas estão extremamente equivocadas sobre a vida cristã. Para muitos, a vida cristã é conforto, é lazer, é apenas prosperidade. Para muitos hoje, vida cristã é status, é sinônimo de
curtida nas redes sociais. Para muitos, vida cristã é negócio, é enriquecimento. O que é a vida cristã para você? É a nossa realidade pastoral, onde diariamente estamos com pessoas no gabinete, a gente percebe que, infelizmente, muitos cristãos perderam totalmente a noção que a vida cristã é guerra, é combate. Por isso, nós precisamos voltar ao primeiro amor, para entender de fato aonde esse verdadeiro amor nos leva. No aconselhamento nesses últimos dias, a pessoa, depois do aconselhamento, me manda um áudio: pastor, eu achei que a sua cara estava muito braba enquanto falava comigo. Eu acho que, como pastor, precisa apenas curar as feridas. Porque eu tinha confrontado. A pessoa trai o marido está numa situação de dependência no álcool, o filho está depressivo, ela pula cerca e quer que apenas a gente passe a mão. Esquece que o pastor, leia lá o Salmo 23, ele tem uma vara também, que de vez em quando tem que dar para a ovelha entender a dimensão do que ela está escolhendo. E a minha cara de brabo, a minha indignação e o confronto à pessoa é porque dizia arrependida, mas continuava conversando pelo WhatsApp com o tal. Que tipo de arrependimento é esse? Precisa realmente de confronto. E a minha indignação é porque está totalmente alienado do mundo espiritual, da guerra que vive, o diabo humilhando, pisando, destruindo a família, levando todos para o inferno, e ela querendo a vida cristã confortável, querendo descanso, querendo prosperidade, querendo tapinha nas costas. Paulo, ele vai usar algumas vezes essa linguagem bélica, não apenas para orientar Timóteo, mas para orientar a igreja primitiva sobre a realidade que eles estavam vivendo em Cristo. Quando você abre a Bíblia, também, ainda nessa segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, verso 3 e 4, ele vai dizer assim, suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E usando ainda a linguagem bélica, ele diz: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Lá na primeira carta, ele vai dizer assim: eu dirijo essas orientações a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração que as profecias anunciaram a teu respeito. Trava o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Estamos em guerra, sim ou não? Estamos em combate, sim ou não? Com certeza. Agora, nós precisamos entender que a guerra a qual nós fomos alistados, como qualquer outra guerra, seja atual, seja dos séculos passados, a guerra, ela exige uma entrega total. Você não pode ir para aquela guerra sendo dominado pelo medo, pela covardia. Eu não sei se eu estou disposto a matar o inimigo, mas ele vai te matar. Se você chegar assim na guerra, pode ter certeza, ele vai te matar. Você precisa ir com o coração. É por isso que todas as nações, elas preparam os seus soldados e principalmente colocam no seu coração um amor pela sua pátria, um amor pela sua família, porque ele sabe, está indo para a guerra para defender aquilo que ele acredita, a liberdade da sua nação, a proteção da sua família e assim por diante. É interessante lá em Israel, quando nós vamos em Massada, todos praticamente soldados de Israel, eles ou fazem o seu juramento pela nação no Muro das Lamentações, que é o último resquício que tem do suporte do templo, ou lá em Massada, onde aconteceu aquela resistência dos judeus contra os soldados romanos da época. E eles vão lá para lembrar o amor que eles precisam ter por aquela pátria. E quando nós falamos sobre o amor por Cristo e sobre o envolvimento que nós precisamos ter nessa guerra, nós precisamos lembrar que não podemos ir apenas com a metade do coração para os combates da nossa fé.
Ou você é, ou você não é. O próprio Jesus, ele mesmo disse, olha, você precisa se entregar totalmente àquele que ama pai, mãe, irmã, tio, qualquer um, mais do que a mim, não é digno de mim. O próprio Jesus é aquele que diz, olha, se você quer ganhar a vida com a ótica humana, fama, dinheiro, poder e assim por diante, você vai perder. Mas quem perder a vida, ou seja, quem abrir mão de tudo que o secularismo pode oferecer por minha causa, esse no final vai descobrir que achou a vida. Ou seja, nós precisamos entender que o chamado de Deus para a nossa atuação nesse exército tem que ser de coração, tem que ser de entrega total, tem que estar disposto a repetir a fala do próprio Paulo aos Filipenses. Para mim, o viver é Cristo. E claro, guerra, além de exigir uma entrega total, consequentemente exige preparo. Nós precisamos estar preparados para essa guerra. E o preparo, você sabe, é um treinamento diário e constante, se alimentando e se preparando com a palavra de Deus. É lindo quando nós lemos essa última carta de Paulo, porque se você continuar o texto ali do capítulo 4 que nós lemos, entre as petições que ele faz para Timóteo, olha, traz a minha capa, porque eu estou na masmorra, o inverno está chegando, mas não esqueça de trazer o quê? Os pergaminhos, porque mesmo no fim dessa batalha que eu estou travando, eu preciso me preparar mais, me fortalecer mais, me alimentar mais. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele foi dado a cada um de nós, para que o Espírito Santo nos prepare todos os dias para os combates da vida, para que nós venhamos ter discernimento sobre as táticas do inimigo, para que nós possamos saber usar os dons, os talentos e as armas que o Senhor já nos concedeu, mas muitas vezes nós estamos negligentes. Pessoas estão até querendo se alistar nessa guerra, não estão querendo ir com o coração e não estão querendo se preparar do jeito que devemos estar preparados. Quando nós olhamos para esse texto, nós também entendemos que a guerra, ela exige uma total atenção ao nosso general Jesus. Ele é o comando, ele é aquele que passa as ordens, ele é aquele que tem as estratégias para que nós venhamos derrotar os nossos adversários. Mas muitas vezes, como já foi falado aqui nessa noite, estamos olhando tantas coisas, estamos sendo distraídos por tantas outras coisas, e esquecemos de focar naquilo que o nosso general nos manda fazer. É interessante quando nós olhamos a história de algumas guerras, e eu cito aqui, por exemplo, as guerras do século IV, quando o exército de Constantino estava guerreando com outro que queria disputar o poder de Roma, o império de Roma com ele, Licínio. É interessante que a arma usada por Constantino nos principais conflitos foi a distração. Ele que se dizia o primeiro imperador cristão, ele manda tirar as águias, que era o símbolo romano de todos os escudos. Ele manda pintar, no nosso português é um X e um P. Na verdade, no grego é o Ki e o Rho, as duas letras de Christos, que era um símbolo cristão da época. Mas ele manda fazer grandes bandeiras de mais de 3 metros. Assim, 3 metros assim. E no meio da guerra, no meio do conflito, as espadas ali, fazendo aquele barulho, cortando um ao outro, e de repente, aquelas imagens se levantavam, com imagens de um Jesus brabo, um Jesus irado. Os soldados inimigos, eles não estavam preparados para aquilo, ficavam olhando para as bandeiras. Enquanto eles ficavam olhando para as bandeiras, os inimigos vinham e os derrotavam. Estavam sendo distraídos e não se concentravam na batalha e pereceram. Eu sempre tenho falado em praticamente todas as pregações quando eu estou na Santa Ceia. A nossa geração é a geração que mais tem sido prejudicada por esta tática do inimigo na guerra que nós travamos. A distração.
Estamos preocupados com tantas coisas fúteis, sem sentido, que não agregam nada, que não nos firmam na fé, não nos faz olhar para o comandante, não nos trazem o preparo e a capacidade para sermos soldados melhor. E nós estamos perecendo, nós estamos sendo prejudicados. A tática da distração sempre foi usada por Satanás, mas nós precisamos estar atento. Você precisa olhar e rever a sua agenda. Mais uma vez, eu lembro a música que nós cantamos, eu quero voltar ao primeiro amor. Quer mesmo? Se quer voltar ao primeiro amor, então dá uma olhada como você se preparava espiritualmente antes de chegar aqui, nesse ambiente. Você vinha para o culto, mas geralmente vinha meia hora mais cedo para orar, ou quando já não saía de casa regando todo o percurso com oração. Você, em vez de estar distraído com tantas outras coisas de internet, com tantos outros problemas para resolver no WhatsApp, você vinha com o coração desejoso de adorar a Deus e concentrado nisso, porque o problema você já tinha deixado lá no trabalho e na segunda-feira você ia resolver. Mas hoje, por causa da tecnologia, aonde nós estamos, o problema está ali no WhatsApp, nos chamando, nos distraindo, e a gente chega aqui e não consegue falar palavras do íntimo do nosso coração para o nosso Deus. O que é isso? É distração. Entra-se vazio, sai vazio, não tem força para derrotar os inimigos durante a semana. Estratégias que o nosso adversário tem feito nos nossos dias. E muitas vezes estamos cegos, muitas vezes estamos ingênuos diante dessa situação. É por isso que os nossos olhos precisam estar no nosso comandante, no nosso general Jesus. Ele é autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que é mais do que vencedor. Quem estiver com Ele, olhando para Ele, além de conseguir fazer a diferença, desbaratar o exército inimigo, vai chegar, como Paulo, acabar a carreira. Agora, se você tirar os olhos do consumador da tua fé, desse general, que já é mais do que vencedor, você pode ficar no meio do caminho. E ainda, ali, ser pisado e humilhado pelo adversário. Quem entende que vida cristão é guerra, sabe identificar muito bem quem é o seu adversário, quem é o seu inimigo. E a palavra de Deus vai revelar, o próprio Paulo falando aos Efésios, capítulo 6, ei, vistam toda a armadura de Deus, para que poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, os seres humanos, mas contra poderes, contra as trevas, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nosso primeiro adversário está claro. O próprio Pedro, na sua carta, capítulo 5, verso 8, ele vai dizer, olha, estejam alerta e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Fé em quem? Como nós falamos, fé em Cristo Jesus, olhando para Jesus. E as duas falas, tanto a de Paulo quanto a de Pedro, os dois maiores nomes da igreja na liderança do primeiro século, eles vão deixar bem claro, ei, vigia, esteja atento. A expressão que Paulo vai usar para que vocês possam se livrar das astutas ciladas do diabo. Ou seja, as armas que o diabo usa para te pegar não é algo muito escancarado que você vai logo perceber. É algo muito sutil, muito preciso. Vai usar todos aqueles que estão com ele para tentar te derrubar. E você precisa estar atento, e você precisa identificar a realidade do mundo espiritual. Nós hoje vivemos extremos. Isso é perigoso. Pessoas que tudo é o diabo. E pessoas que nada é o diabo. E estou falando de crente, não estou falando de um ateu que não acredita nem que o diabo existe, estou falando de crente. Nada é o diabo. As coisas estão complicadas e você não identificou que tem uma mão do diabo por trás, prejudicando a sua família, prejudicando o seu filho, prejudicando o seu casamento, prejudicando a tua vida espiritual. Você não percebeu, está alienado. Nós precisamos ter um equilíbrio e discernimento espiritual. Está atento, identifica.
Saiba quem que é o teu inimigo. Presta atenção como que está a tua fé. Porque os dois vão falar sobre a fé. Nós vamos vencer permanecendo firme na fé. E aí é que o diabo quer te atacar. Porque ele sabe que se enfraquecer a tua fé já era. Já era. Lamentavelmente. Faz umas 3 semanas. Também um caso de adultério que eu atendi de pessoas nossas. Agora, olha a sutileza do inferno. Olha a sutileza do inferno. Você sabe que, alguns sabem, que tem uns endemoniados fazendo vídeo contra a nossa convenção, contra a nossa igreja e assim por diante. Você sabe disso. Falando mal da gente, falando mal do nosso presidente. Só que você conhece, o pastor presidente está 19 anos aqui nessa cidade. Você convive com ele e a Bíblia diz que é pelos frutos conhecereis. E daí, esse pobre irmão, ele... pastor, por causa disso, foi em julho ou agosto mais ou menos que ele falou, não estou indo mais porque eu ouvi um vídeo aí, estou triste com a igreja, tal. Tá, então você está acreditando? Eu estou, vocês não falaram nada. E a expressão que ele usou para mim é assim, pastor, quem cala consente, nem sempre. O Cordeiro de Deus ficou mudo, enquanto todos estavam injuriando ele ao pé da cruz. Quem cala consente? Onde está isso na Bíblia, quem cala consente? A minha Bíblia não fala isso. A minha Bíblia vai dizer em Provérbios 14, 7, assim, mantenha-se longe dos tolos, pois você não achará conhecimento do que eles falam. A minha Bíblia diz assim, Provérbios 23, 9, não vale a pena dar conversa aos tolos, pois eles desprezam a sabedoria. Então, cuidado. Mas deixa eu continuar a história. Esse irmão ficou triste, daí veio com a ideia, eu vou congregar na minha casa, porque não dá mais de confiar em pastor, igreja nenhuma, está tudo corrompido. Congregando em casa. Só que o congregar em casa dele encerrou o alimento espiritual que ele recebia toda semana. E no exato momento onde era para ele estar aqui levantando a mão e adorando, ele começou a curtir fotos de uma outra mulher na internet. E a consequência agora, desses dias atrás, a esposa desesperada, pastor, está tendo um caso, e não é só virtual, se encontrou no motel com ela. Ele não percebeu que o diabo muito sutil levou ele ao que está fazendo hoje, desacredita na liderança, desacredita na igreja porque não tem mais igreja. E daí, na tua mente ignorante, você pensa, está todo mundo realmente errado, até os pastores estão em pecado, então eu também posso viver a minha vida de qualquer jeito. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O nosso Deus, Ele continua dizendo, sede santos, pois eu sou santo. Quer conhecer o teu pastor? Anda com ele, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Não fica dando ouvidos para qualquer balela que faz, porque você acha que é o pastor que vai enfraquecer e vai cair, quando você vê, o diabo conseguiu, porque ele estava tentando contra a sua vida e contra a sua família. A igreja continua, independente do que os pastores fizerem, independente do que falarem, a igreja de Cristo continuará triunfando. E você precisa fazer parte dela. Ama a sua igreja. Agora, não, pastor, eu acho que a Assembleia de Deus está longe, então vai congregar numa outra igreja. Só não perca a tua salvação. Só não fique murmurando. Só não fique reclamando. Mas coloque o seu coração realmente nas coisas de Deus. Eu até coloquei aqui, porque quando nós entendemos que estamos em guerra, nós damos as mãos um para o outro, porque o exército vencedor, ele só consegue através da unidade. E se você está compartilhando besteira, está falando besteira, seja de uma liderança, seja do irmão que está do seu lado, da irmã que está no seu lado, você está praticando fogo amigo, está matando gente que era para você ajudar, que era para você orar, que era para você estar junto. Então nós precisamos entender, estamos em guerra. Eu falei, é bom, mas é combate. E você é um dos combatentes do exército de Cristo. Tome a posição como um soldado. Tome posição como um soldado de Deus. Eu preciso continuar aqui para a segunda parte. A segunda parte também nessa primeira parte desse versículo. Combati
o bom combate, eu quero que você no 3 repita comigo: é combate, mas é bom. Vamos falar inteiramente essa frase? 1, 2, 3, é combate, mas é bom. Glória a Deus. Paulo, ele está falando de guerra, ele está falando de combate, mas ele vai caracterizar esse combate como algo bom. E é interessante que essa expressão no grego, bom, kalos, você pode procurar várias vezes que ela aparece na Bíblia, e você pode estudar a gramática do grego. Você não vai encontrar em nenhum momento essa expressão sendo usada negativamente, para tristeza, para algo ruim, não. A expressão kalos fala disso, algo bom, algo excelente, algo que vale a pena tá pertencendo, é só coisa boa. Mas espera aí, nós estamos falando de combate e Paulo agora vai dizer que combateu o bom combate. Tem algum combate bom? Tem. Esse é o combate bom. O combate pelas coisas de Deus. O combate pela cruz de Cristo. Por que é bom esse combate? Primeiro, eu já falei. Esse combate, ele é bom porque nós já temos a certeza da vitória. Na cruz tudo foi consumado, e lutar por Cristo é lutar sabendo que com Ele e nele nós já somos mais do que vencedores. Ou seja, se está verdadeiramente nesse exército, não tem a opção da derrota. E é por isso, Paulo, sabendo que ele pertencendo a esse exército, não tem a opção da derrota, que ele escreveu isso aqui. As palavras de Paulo evidenciam alguém que não tem medo da morte. Os romanos, agora, estavam prestes a matá-lo. E se você olhar a história de Paulo, você vai ver que desde lá de Jerusalém, os judeus, os fariseus religiosos, queriam matar Paulo. Deus o livra, leva ele 2 anos para Cesareia Marítima, ele fica lá, de repente troca o governo de Félix e Festo. De repente, os judeus de novo mandam um recado, manda Paulo para cá, é um negócio religioso. Só que daí Paulo, muito esperto, diz, não, eu sou cidadão romano, eu quero ser julgado pelo imperador. Então, lá mandam Paulo para Roma. Alguns anos preso numa uma prisão domiciliar. Ele escreve algumas cartas que chegam até nós. Depois Paulo é solto, e aí tem uma incógnita, né? O que ele fez durante esse tempo. Alguns acreditam que aconteceu a 4ª viagem missionária, que ele vai à Espanha, mas também não podemos precisar. Sabemos que depois ele é novamente preso, só que agora não fica numa casa. Ele escreve essa carta numa masmorra fria, úmida, aonde provavelmente havia apanhado muito. Ele sabia, e ele diz assim, olha, eu estou sendo entregue como libação, derramado como libação. Se você ler um pouquinho da cultura greco-romana, você vai ver que quando oferecia qualquer coisa às divindades, geralmente pegava a melhor bebida e no final se derramava por cima. Paulo usa essa linguagem e diz, eu estou sendo derramado diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Deus. Não tinha medo da morte, porque ele sabia que ele não estava perdendo, que ele não estava sendo derrotado. Ele sabia que em Cristo era mais do que vencedor. Esse combate, ele é muito bom, porque quem entra nele sabe que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Segunda coisa que nós podemos dizer, porque esse combate ele é bom, porque nós não lutamos por recompensas passageiras, não estamos lutando por um pedacinho de terra, não estamos lutando por uma liberação financeira, nós não estamos lutando para poder saquear os bens dos inimigos, não estamos lutando por coisas passageiras, nós estamos lutando por coisas eternas, como o próprio Jesus disse em Mateus 6:20, não acumulem para vocês tesouro onde a traça e a ferrugem corrói, e o ladrão rouba, mas sim no reino de Deus. Lá o ladrão não rouba, lá a traça não corrói, e que isso seja a realidade na minha e na sua vida. Só que você precisa responder essa pergunta. Você tem o sentimento que a vida cristã realmente é boa? Vale a pena nós estarmos nessa guerra, nós nos prepararmos, nós nos desgastarmos, nós entregarmos tudo que temos, somos, as habilidades que nós possuímos no reino de Deus? Lembra, o combate é bom, mas é combate. Muitas vezes cansa,
muitas vezes fatiga, mas quem tem essa visão lá na frente sabe que é um combate bom, porque ele vai valer a pena. E nós precisamos ter a dimensão dessa realidade. Nós estamos investindo na eternidade. Eu sempre digo, o Evangelho ele vai mostrar isso. Só não consegue amar as coisas que Cristo nos prometeu, amar as coisas do reino de Deus como gente, como pessoa, quem está muito apegado nas coisas deste mundo. Se você ler, por exemplo, o encontro de Jesus com Pedro, você vai ver que Pedro, a partir do momento que ele tem a experiência com Cristo, ele se prostra. Lá na primeira pesca milagrosa, ele se prostra, ele se entrega. E ali, pela primeira vez, Pedro vai chamar Jesus de não mais mestre, como ele havia chamado anteriormente, mas ele vai chamar Senhor. Tu manda, eu obedeço, tudo que eu tenho é teu, a minha vontade é fazer a tua vontade. Coisas assim agora estão dentro do coração de Pedro. Essa realidade, 2000 anos depois, é a mesma. Quando você começa a se embaraçar com as coisas desse mundo, você começa a perder a perspectiva da vida eterna. Você começa a amar muito mais as coisas do que as pessoas. Você não quer colocar ninguém no teu carro porque vai sujar, nem para levar na igreja. Você está muito mais preocupado com os bens materiais. Daí, quando os seus pais morrem, você faz aquela briga, porque você está preocupado na herança, não está nem aí para os teus irmãos. A inveja, as coisas negativas da vida dominam o coração. E não consegue estender a mão para abençoar, ser altruísta, amar como precisa ser amado. Muito embaraçado com as coisas desse mundo. Nunca vai conseguir entender o Evangelho como bom. Para essas pessoas, o Evangelho vai ser como qualquer outra religião, um peso. Regras que precisam ser obedecidas. Um fardo onde faz você apenas ser um religioso. E no mundo inteiro é assim. Estamos lá no Egito, de repente você vai ver os muçulmanos. Eles estão te atendendo numa loja, eles param, estendem o tapete e começam a se prostrar porque deu o horário. Religioso, daqui a pouco volta como se nada tivesse acontecido. Lá no Egito, eles fazem questão, os homens, de ter uma marca, como se fosse um calo aqui na testa, porque isso evidencia a religiosidade. Só que muitos deles pegam vela e queimam aqui para fazer o calo. Religião. Você vai lá em Israel, estão os ortodoxos, no Muro das Lamentações, clamando pelo Messias, que eles não acreditam que Jesus é o Messias. Vive uma religião, muitas vezes a família destruída, as mulheres oprimidas, mas estão lá. E tem muito crente que faz a mesma coisa. Segue um monte de regra, mas o coração não tem prazer em servir ao Senhor. Vem na igreja toda semana, anda com a Bíblia debaixo do braço, coloca versículo no Facebook, mas o coração não arde mais, não tem a presença de Deus. Foi o que aconteceu, numa quinta-feira eu testemunhei, no voo que nós estávamos para a Turquia, passa uma moça, quando ela volta fica me olhando. Uns 20 minutos depois, ela toca no meu braço, poderia falar contigo? Eu ouvi alguém te chamando de pastor? É que eu estou com um vazio muito grande na alma. Eu já servi ao Senhor, eu estou desviada, a vida não faz mais sentido, perdi a minha família porque traí meu marido. Daí começa a colocar, daí você começa pela escuta e pela história dela, vivia uma religiosidade. Só que quem vive numa religiosidade, chega um momento que já não consegue mais levantar a espada e guerrear, a armadura cai, revela a fraqueza porque perdeu o contato com o general e tomba. É por isso que daí a gente começa a entender que as pessoas, muitas vezes, e principalmente quem cresceu em igreja, nós, como eu, que nasci na igreja, corremos um risco de ver o cristianismo como um fardo que não é para a gente carregar. Mas cristianismo vai muito além disso. Cristianismo não é fardo, é libertação. O nosso Cristo, Ele veio para nos fazer verdadeiramente livres, mas é quem conhece a verdade. É quem conhece a verdade. E esse conhecer a verdade não é a teoria, porque lá na parábola, quando Jesus vai dizer sobre casa em rocha e casa na areia, ele vai deixar bem claro, aquele que ouve e pratica. Esse realmente conheceu o Evangelho, aquele que vive.
Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas está sendo um religioso e não vai encontrar prazer, mas o Evangelho é bom. Mesmo sendo combate, é o bom combate, ele gera prazer no seu coração. Deixa eu correr aqui. Também gera prazer, porque ele é incomparavelmente melhor do que qualquer outro projeto já empreendido na humanidade. O que eu vejo de jovem adolescente louco, né, para participar de um grande projeto desse mundo virtual. Né? Os jovens brasileiros sonham em, quem sabe, trabalhar um dia na Google. Né? Que bom! Trabalhar, quem sabe, na Apple. Nossa! Só que eu quero alertar você, Apple e Google também passarão. Agora, a verdade do Evangelho jamais passará. É nisso que você precisa colocar o seu maior prazer. E se um dia você conseguir ir para a Google, tomara que sim, você precisa entender que Deus te colocou lá em primeiro lugar para representar o reino dele e ser um combatente lá. Tem um rabino escritor, Chaim Potok, quando eu li a história dele, eu achei interessante porque ele dizia, eu quero escrever sobre Deus, desde os 16, 17 anos, ele falava isso, e a mãe dele disse, não, você precisa ser um grande médico, porque assim você vai poder salvar vidas e ganhar muito dinheiro. Mãe, eu quero escrever sobre Deus. Não, você tem que ser um médico. E chegou um dia que a mãe dele veio com a mesma frase, você precisa ser um médico para salvar pessoas e assim você também vai ficar rico. Ele olhou para ela e disse, eu não quero salvar as pessoas da morte, eu quero ensiná-las a viver. E ele se tornou um grande escritor. Me lembro também de Spurgeon. Enquanto lecionava para os seus alunos, o grande pregador da Inglaterra, ele olha para os seus alunos e diz, se por acaso um dia a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em qualquer nação dessa terra, jamais se rebaixem, porque vocês já são embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós precisamos viver o Evangelho entendendo o privilégio que nós temos, como nós somos privilegiados. Porque nós fomos escolhidos por Cristo para esse alistamento e representar Ele nessa terra. Eu não sei se você participou aqui da conferência, mas presta atenção. Bilhões ainda da humanidade não se renderam ao Senhor e milhões jamais ouviram falar de Jesus. E você já ouviu a verdade, você está aqui semanalmente, toda vez ouvindo a verdade, você pode entrar nas mídias sociais, você pode assistir milhares de cultos online hoje, você tem a Bíblia na sua língua, você tem a Bíblia no seu celular para levar aonde você está. E a pergunta é, o que você tem feito diante da verdade? O que você tem feito diante da verdade? Infelizmente tem crente que diante da verdade está fazendo igual Pilatos, lavando a mão, porque tem um compromisso ali de política com os judeus e não assume um total compromisso com Cristo. E muitos ainda estão como os judeus da época, presos numa religiosidade barata, que não quer nem entrar na casa de Pilatos, para não se contaminar, que a Páscoa está chegando, mas mandando crucificar Cristo Jesus, a verdade encarnada. Ei, tem que se envolver com a verdade. Jesus é a verdade. É um privilégio que eu e você temos. Só que nós estamos tão acostumados com as coisas sagradas, que nós temos vivido a vida de qualquer jeito. E você não se entrega totalmente. Nós precisamos aprender a ver o Evangelho como algo bom, excelente, por mais que é um combate, é muito bom. Deixa eu finalizar. Nós precisamos enxergar o bom combate, o Evangelho como bom, porque o nosso comandante é aquele que cuida, valoriza e ajuda cada um dos seus soldados. Paulo está aqui no seu fim para morrer, mas desde aquele encontro de Damasco, um dia sequer, o general abandonou. Ele vai dizer, muitos me abandonaram. Muitos me abandonaram. Se você ler a sequência, ele vai dizer, olha, na minha primeira defesa mesmo, não teve um sequer que se posicionou ao meu lado. Mas Cristo estava com ele. Quando ele sabia que lá em Jerusalém,
40 judeus religiosos, os fariseus e os saduceus, fizeram um pacto: nós vamos jejuar e nós vamos jurar que não colocaremos um alimento em nossa boca enquanto não matarmos esse Paulo. Estamos fazendo esse juramento debaixo de maldição quem quebrar esse mandamento, esse juramento. 40 homens se levantam para matar Paulo com esse juramento. Ficam em jejum e não comem. Só que Deus se manifesta. Essa conversa chega ao sobrinho de Paulo, que avisa o comandante, e o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, levanta o exército romano para fazer a segurança de Paulo até Cesareia. 470 soldados romanos sob a direção de Deus para cuidar de Paulo. Deus movendo os céus e terra para proteger os seus. Nós vamos ver que no momento de muita aflição, tristeza no coração do apóstolo Paulo, o próprio Cristo se manifesta e diz: Paulo, estou contigo, eu preciso que você seja firme, como você tem sido aqui, lá em Roma, lá entre as autoridades. O tempo todo Deus se manifestando. De repente, nós sabemos, eles estão no meio do oceano, no meio do mar Mediterrâneo, grande tempestade vem, todos ficam apavorados, mas Paulo, ele já tem a palavra de esperança. O meu Deus me garantiu que se nós obedecermos, ninguém perecerá. Para pensar no privilégio que você tem. A vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para o espírita, para a pessoa do candomblé, a vida não é fácil para o ateu, a vida não é fácil para o muçulmano, a vida não é fácil para ninguém. Para ninguém. E para nós cristãos não vai ser fácil também. Agora, nenhum outro povo tem a presença constante do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. É por isso que o verdadeiro cristão que sabe que está em combate, ele sabe que não está só, sabe que é mais do que vencedor, e sabe que diante das lutas que vem chegando, Deus já deu a garantia da vitória, as forças necessárias para superar. Isso é privilégio que só eu e você temos, porque todos os outros ou adoram estátuas, ou adoram imagens, ou deuses falsos, ou demônios, mas o Deus verdadeiro, Ele se coloca à disposição como amigo de todas as horas, o Paráclitos, meu e seu, para nos ajudar. É um privilégio ou não é? Tem como ver esse combate como algo ruim? Esse é o bom combate pelo Evangelho. Vamos se colocar em pé. Nós já vamos terminar. Eu coloquei aqui: ninguém termina a carreira sem combater esse bom combate. Ninguém entra no bom combate sem guardar a fé. E a pergunta é: você analisando o seu coração, você olhando para a sua vida, que tipo de soldado você tem sido? Um combatente valoroso, com coração, com amor, com entrega, olhando para o general? Ou está distraído? Ou está preso em outras coisas? Ou está desanimado? Que o Espírito Santo de Deus traga essa convicção que trouxe a Paulo no meu e no seu coração, sabendo que com Ele nós podemos contar, e com Ele nós podemos entender que é combate, mas é bom, mas é combate. Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Quero chamar a pastora Eleir, fazer essa oração e clamar aos céus pela nossa vida. Querido, abrace a pessoa que está ao seu lado, por gentileza, e vamos orar. Pai, nós queremos glorificar a Ti pela Sua palavra ministrada aos nossos corações. Palavra esta que veio para mostrar os valores de uma luta, de uma guerra, de uma batalha.
sabendo que esta batalha é uma batalha ferrenha, é uma batalha que se torna difícil, mas que nós não estamos sozinhos nesta batalha. O Senhor é o nosso general, aquele que nos alistou para esta guerra. E nós estamos diariamente enfrentando todas as sortes de inimigos que vêm para tentar nos calar, para tentar nos intimidar, para tentar nos frustrar, para que nós venhamos a desistir. Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não vamos recuar, nós não vamos parar, porque nós não fomos chamados para caminhar apenas uma milha, nós não fomos chamados para caminhar apenas um momento, nós fomos chamados para a vida eterna, e a vida eterna é seguir os passos de Cristo, olhando sempre para Ele, como autor e consumador da nossa fé. Senhor, eu sei que tem muitas pessoas, muitos soldados aqui. Uns estão feridos, outros estão desanimados, quem sabe pensando em retroceder. Mas o amigo, o companheiro, o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, é aquele que nos anima, é aquele que nos faz caminhar um pouquinho mais quando tudo está difícil. Vem, Espírito Santo, agora sobre a vida da igreja, sobre a vida da liderança, sobre a vida dos músicos, e que nós saiamos daqui não como chegamos, mas com mais força, com mais coragem, com mais ímpeto de conseguir e de caminhar em frente. Espírito Santo, levanta esta pessoa agora, levanta esta pessoa agora, que está, Senhor, pensando em desistir desta batalha. Nós pedimos que a tua força venha agora e faça deste homem e faça desta mulher um novo soldado, revestido com todas as armaduras de Deus, e que ele possa continuar nesta caminhada, e que o inimigo que já foi vencido na cruz, e que o inimigo que já foi vencido lá no túmulo de Jesus fique para trás, e a igreja continue caminhando, 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 porque o nosso destino é o céu, o nosso lugar é o céu. Então receba a força de Deus